região de Ouro Preto é certamente um misto de religiosidade, arte e história do nosso estado. Conhecida pela beleza de suas igrejas, a cidade histórica e seus distritos têm igrejas e capelas exuberantes e bastante famosas, mas outra parte ainda pouco conhecida. Esse foi o resultado de uma pesquisa que catalogou 131 capelas e igrejas, algumas construídas bem antes das tradicionais e mais visitadas. Essa riqueza é o tema do livro Ouro Preto, Igrejas e Capelas, lançado neste mês. E é sobre ele que conversamos hoje no Horizonte Notícia Entrevista, que recebe um dos autores, o jornalista, psicólogo e administrador Mauro Verquema, que conhece bastante aquela região ali, né, seu Mauro? Seja bem-vindo. Sim, Ouro Preto é uma paixão e um gosto e um objeto de estudo, não é isso? Ouro Preto, desde 1980, está inscrito na Unesco com o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Ele, basicamente, por duas razões. Primeiro, pelo seu conjunto arquitetônico urbanístico, ainda muito representativo da arquitetura colonial setecentista luz-brasileira. E segundo, por causa das suas igrejas. As igrejas são têm grande exemplaridade, singularidade na sua arquitetura, mas, sobretudo, nos seus ornatos, púlpitos, altares, que constituem uma trajetória muito singular da arte sacra brasileira, conhecida como barroco colonial mineiro, com feições e personalidade próprias. Pois é, como é que foi essa pesquisa que resultou aí no livro, seu Mauro? Sim, nós temos hoje uma editora em Ouro Preto que tem se dedicado a abordar os grandes temas de natureza histórica e outros da vida cultural, artística, histórica de Ouro Preto. Não há até hoje um só compêndio que trate de todas as igrejas de Ouro Preto. Evidentemente que há uma ampla literatura sobre as igrejas, sua arte, sua história, sua arquitetura, Aleijadinho e tantos outros mestres que deixaram lá suas marcas nos ornatos das igrejas. Mas agora nós conseguimos, através de uma pesquisa acadêmica com os alunos do professor Alex Borer, e toda essa parte histórica, produção, teoria do barroco, arquitetura, enfim, o surto cultural e artístico do século XVIII, que eu fiz, não é isso? Conseguimos colocar isso num só livro. Então, ele tem um valor histórico, um valor documental, porque tem um regime fotográfico também muito bom, e permite àqueles interessados um conhecimento muito amplo, não só das grandes matrizes, que são muito conhecidas, já muito estudadas, mas, sobretudo, o conjunto das 131 igrejas e capelas, algumas pequenininhas, até sem nenhuma, eu diria, arqueologia no sentido histórico, ou sem nenhuma arquitetura belíssima, mas que expressa a fé da mão do povo, feitas lá, né, nos rincões já de Ouro Preto. Tá certo. E o senhor foi diretor do IPHAN ali naquela região, secretário de Cultura em Ouro Preto. Essa pesquisa surpreendeu o senhor de alguma forma? Tem alguma capelinha, alguma mais escondidinha que o senhor ainda não sabia? A história das igrejas de Ouro Preto não é só aquilo que lá está hoje do ponto de vista arquitetônico e da beleza dos seus ornatos. Ela reflete todo um espírito do barroco, que, como dizia Afonso Ávila, não é só uma arte, mas é um espírito de vida, né? A história dessas igrejas reflete todo um surto artístico-cultural do século XVIII, mas também um estilo de vida, não é isso? Do barroquismo, etc. e tal, do ostentatório, de gostar da festa, das grandes procissões, das grandes cerimônias. A igreja é teatro, não é isso? E a história das irmandades, que é toda uma história também de luta, de independência, de autonomia, não só face ao jugo português, que foi duro em vários momentos, mas, sobretudo, em função da arte, né? Aquela primeira fase do barroco, que veio para lá, que nós chamamos de estilo nacional português, a segunda fase, que é o chamado joanino, por causa do rei Dom João V, e o rococó, que é a terceira fase, que se liberta muito dos cânones artísticos daquele barroco canônico, severo, grave, da primeira fase, que a gente chama de barroco jesuítico, daquelas matrizes retilíneas, né, que estão, sobretudo, no Nordeste brasileiro e mesmo em Minas Gerais, da primeira fase.
Então, isso é tudo uma história de natureza sociológica, de natureza antropológica, da resistência da sociedade que se criou em Ouro Preto, que resistiu não só à administração colonial portuguesa, que só pensava em tirar o ouro e ir embora, mas que fez pelos ornatos, pela criação das irmandades, por sua luta de autonomia, todo um capítulo extremamente interessante, pela mão do povo. Agora, uma parte dessas matrizes, igrejas, a gente sabe que são tombadas pelo patrimônio, né? Tem esse cuidado todo do patrimônio histórico, mas uma parte delas, o cuidado é ali da população mesmo, né? Do povo, que cuida, que no dia a dia está ali junto delas. Né? Ouro Preto foi tombado pelo IPHAN em 1938. Em 1980, recebeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. O IPHAN hoje fiscaliza muito, sobretudo as igrejas que têm tombamento singular, porque Ouro Preto, o conjunto urbano, tem um tombamento paisagístico e urbanístico. Agora, o distrito todo, que são muito grandes, são 13 distritos, não tem, a não ser algumas igrejas mais importantes pela sua herança. Mas hoje a comunidade fiscaliza muito, e com uma outra situação muito favorável. Hoje o Ministério Público é muito atuante. E antigamente você obter uma decisão judicial de demolição ou de impedir um projeto que desfigurava era muito difícil. Hoje a Justiça está dando sentenças, né, determinando inclusive demolições e impedindo desfigurações, sobretudo a atuação do Ministério Público. E hoje a sociedade civil também está muito organizada. Se você tentar fazer alguma coisa no núcleo tombado, que tem tombamento total, ou seja, não pode mexer, a não ser sob projeto e autorização prévia do IPHAN e do Ministério Público, é muito difícil, a população fiscaliza. Não é isso? Agora, houve alguma dificuldade aí nesse processo? Alguma capelinha ou alguma igreja que não tinha ainda uma documentação completa ou não teve? Houve muito descuido nos últimos anos com vários documentos dessas igrejas, né? Os livros de registro de nascimento, livros de casamentos, o registro civil que era feito pelas igrejas até 1946. De lá para cá é que se criou, evidentemente, o regime cartorial independente. Então, as igrejas ainda são, até hoje, a principal fonte de informação da população e seus registros, além de outros dados históricos. Houve, sim, muita perda. Vou dar um exemplo. Kurt Lang, que era um austríaco, musicólogo, radicado do Uruguai, descobriu, na década de 50, várias partituras musicais de alta qualidade internacional nessas velhas igrejas de Minas, mas metade se perderam. Ele recolheu tudo, agora devolveu para o Museu da Inconfidência, uns anos atrás, mas se perdeu muito, muito mesmo. Né? Às vezes até registros sobre grandes artistas, grandes personalidades, ainda são um pouco obscuros. Vou dar outro exemplo. Aleijadinho já teve 3 atribuições de data de nascimento. 1730, 1738 e agora 1737, que foi descoberta uma nova certidão de batismo lá na matriz de Antônio Dias, onde ele está enterrado. Então, é uma pesquisa constante. Evidentemente, um trabalho desse feito com suporte acadêmico, os alunos, né, do professor Alex, que tem um doutorado nessa área e é um estudioso, mora em Cachoeira do Campo, é professor da universidade lá, é um documento muito precioso, até no sentido de proteção patrimonial, de roubos, de imagens, esculturas e até de preservação. Então, além do aspecto, vamos dizer, histórico, turístico, cultural, de divulgação, o livro é também um documento. Certamente. Na medida em que registra documentalmente, fotograficamente, a existência dessas capelinhas. E, por outro lado, registra também muitas festas populares das devoções específicas. Tá certo. Seu Mauro, para a gente encerrar, o senhor está dizendo aí do valor aí histórico, para a preservação aí dessa riqueza de Ouro Preto. O senhor acha também que esse livro pode contribuir aí para o aspecto turístico, identificando lugares aí que os turistas geralmente não vão muito? Sim. Ouro Preto e seus distritos está sendo muito descoberto hoje, na medida que o turismo também se diversifica. O turismo hoje não é só o turismo cultural, o turismo de aventura, o turismo de campo, as pousadas. Ouro Preto hoje tem inúmeras pousadas. E esses roteiros dessas pequenas capelas se incorporam nisso, não é isso?
E, como eu disse, também ajuda a proteger, ajuda a preservar. Cada capelinha dessa, por mais simples, sempre tem uma história. História de devoção, história específica de quem construiu, quanto construiu, etc. e tal. Então, do ponto de vista turístico, amplia muito, sim. Ele tem, inclusive, versões em francês e inglês, exatamente para facilitar o turismo. Ouro Preto é um produto turístico muito importante, está em crescimento, em que pese a crise brasileira. Esse livro se insere numa divulgação muito importante de caráter cultural, documental e turístico. Está aí já lançado, né? À disposição aí do público aqui, lá fora? Sim, já fizemos 2 lançamentos, um em Ouro Preto, outro aqui em Belo Horizonte, e está à venda aqui em umas 2 ou 3 livrarias. Mas isso esgota logo, é uma primeira edição que fizemos, mas certamente vai ter que fazer outra. Que está belíssima, tem imagens lindíssimas aí, vale a pena, né? Sim, vale a pena. Tá certo, seu Mauro. Muito obrigada pela presença do senhor aqui, pela essa aula de história, de cultura e religiosidade dessa nossa Ouro Preto, não é isso? Muito obrigada. Muito obrigado. Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Se você quiser rever o programa de hoje, acesse o nosso site. Até a próxima entrevista. Tchau, tchau.